Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos falar hoje a respeito da curatela e tomada de decisão apoiada, que são os dois últimos temas que a gente tem que conversar que estão previstos no Código Civil. Então, para começar, a gente precisa ver quem estará sujeito à curatela, então. A gente viu que na tutela, a gente vai ter essa administração de bens de terceiro por parte de uma pessoa que vai ser esse administrador de bens de um menor incapaz. Agora, na curatela, nós teremos, então, pessoas que são maiores e capazes. E o artigo 1767 vai dizer que estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, e os pródigos, ou seja, são pessoas que são tratadas no Código Civil hoje, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como relativamente incapazes. Então, os relativamente incapazes, desde que haja um procedimento, que é o procedimento de interdição, que vocês vão ver lá no Código de Processo Civil, com o professor de Processo Civil, quando houver esse procedimento e houver a prova de que aquela pessoa não é capaz de administrar os seus bens por si mesma, a gente vai ter então a nomeação de um curador. Tudo bem. E quem pode ser curador? Em regra, pessoas maiores e capazes. Em relação a esse curador, o artigo 1775 vai dizer o seguinte: o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Então, a prioridade vai ser o cônjuge ou companheiro em um primeiro momento. Olha o parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz escolher o curador. Então, a gente vai ter aqui, o artigo 1775 vai trazer regras de preferência de quem vai ser, em primeiro lugar, o curador. Na incapacidade dessas pessoas, enfim, ao final, quem poderá decidir a respeito disso é o juiz, desde que seja uma pessoa capaz, uma pessoa maior e capaz para poder administrar esses bens do curatelado. Bom, uma novidade que o Código trouxe, também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi essa possibilidade de curatela compartilhada. E ela está prevista no 1775A. O que ela vai dizer? Olha só. Na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Então, a gente vai ter aqui uma divisão de responsabilidade, Então, o curador ele vai ter uma ajuda de uma outra pessoa, a gente vai ter uma curatela, então, uma curatela compartilhada. Tudo bem? Bom, outro detalhe, que eu havia falado para vocês quando nós falamos a respeito da tutela, é que há possibilidade não só da curatela de pessoas maiores incapazes, mas também a chamada curatela do nascituro. Isso está previsto no 1779. Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. Se a mulher estiver interdicta, seu curador será o do nascituro. Então, o que a gente tem aqui? Uma situação em que a mulher está grávida e mais não tem, por exemplo, o poder familiar. Aí é possível a nomeação de uma outra pessoa para administrar os bens do filho menor. Isso a gente viu também quando tratou a respeito da herança, Então, em relação à herança, se alguém nomear uma pessoa menor de idade a ser herdeiro, pode nomear um curador que seja diferente dos pais, por exemplo, Então, aqui, novamente, a gente vai ter uma situação parecida com ela, e não vai ser caso de tutela, vai ser caso de curatela, ok? Por uma opção do próprio legislador, que escolheu, achou melhor que fosse tratado como hipótese, então, de curatela e não como hipótese de tutela. Certo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Olha só, em relação ao exercício da curatela,
a gente vai ter uma aplicação subsidiária dos dispositivos a respeito da tutela. Então, olha lá o 1781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela com restrição do artigo 1772. E o que vai dizer o 1772 do Código Civil? Olha lá. 1772 foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, então, na verdade, a gente pode aplicar a respeito da curatela todas as regras da tutela, certo? Tudo bem? Outro detalhe é em relação à interdição do pródigo. Então, no artigo 1782, nós temos aqui uma disposição sobre quais são os limites da interdição do pródigo. Olha lá, vamos dar uma olhadinha, né? Antes da gente ler, só lembrar, pródigo é aquela pessoa que vai fazendo disposição do seu patrimônio até se ver em ruína, até se ver sem nenhum patrimônio, sem condições de arcar, inclusive, com a sua subsistência. Então, olha o 1782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar em geral os atos que não sejam de mera administração. Então, os atos que impõem algum tipo de disposição patrimonial, que podem envolver algum tipo de prejuízo financeiro para o pródigo, serão então da competência desse curador. Só que os atos de mera administração, por exemplo, receber aluguéis, pode ser feito pelo próprio pródigo. Tudo bem? Certo, pessoal? Um último detalhe que a gente precisa conversar sobre o exercício da curatela é sobre quando houver curatela entre cônjuges. Então, a gente viu que é preferencial que seja o cônjuge ou companheiro o curador do outro. No entanto, se a gente tiver um regime que seja diferente do regime de comunhão universal, a gente vai ter uma obrigação de prestação de contas. Vamos dar uma olhadinha no 1783. Quando o curador for o cônjuge e o regime do casamento for de comunhão universal, não será obrigado a prestação de contas, salvo determinação judicial. Então, aqui a gente tem uma exceçãozinha à regra de que há necessidade da prestação. Quando a gente conversou sobre tutela, a gente viu, tem a administração de bens de terceiro, necessariamente vai implicar em prestação de contas. Isso se aplica à curatela, com exceção daqueles que são casados no regime da comunhão universal, porque obviamente, né, se eles são casados nesse regime, eles partilham, né, todos os bens fazem parte da meação, então não teria sentido essa prestação de contas, porque os bens são de ambos, exceto, né, se o juiz vê que está se dando algum tipo de situação que pode ser prejudicial ao curatelado, mas fora isso, aquele cônjuge casado em comunhão universal não precisa prestar contas no caso de ser curador do outro. Tudo bem? Beleza. Para a gente terminar, nós precisamos conversar então sobre a tomada de decisão apoiada, que foi um procedimento incluído aqui no Código Civil, também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, o Estatuto fez diversas modificações, tanto no tema da curatela, quanto no tema da tomada de decisão apoiada. Em relação à curatela, nós tivemos, né, uma diferença em relação às pessoas que poderão estar sujeitas a ela. Hoje em dia, quando a gente fala em curatela, nós estamos falando da possibilidade de interdição de pessoas que são relativamente incapazes. Antes dessa modificação no Código feita pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos curatelas de pessoas, inclusive, absolutamente incapazes, porque os róis lá do artigo 3º e 4º eram róis diferentes, né, do que são hoje. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Primeira coisa, né, é que a interdição, em regra agora, não vai ser uma interdição total. Então, quando for possível, o juiz, na hora de determinar que uma pessoa está interditada, ele irá dispor, né, obviamente, se for possível, se a pessoa tiver algum grau de possibilidade, né, de manifestação de vontade, nesse caso, o juiz não vai dar a interdição total, mas apenas a interdição parcial. A regra agora é que a interdição é parcial e não mais
total. Justamente porque, para aqueles casos em que a gente tem uma pessoa que tem deficiência, né, que tem alguma dificuldade, que vai precisar de ajuda, a gente não vai utilizar necessariamente o Instituto da Curatela, mas vamos utilizar o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que foi trazido no Código justamente como um processo que vai auxiliar a pessoa com deficiência a realizar negócios jurídicos. Então ela escolhe duas pessoas que são pessoas, né, próximas a elas, que são idôneas. Isso tudo vai ser feito, né? Esse procedimento ele é um procedimento judicial feito na presença do juiz, com a presença também do Ministério Público, e essas pessoas vão dizer, por exemplo, né, se aquela pessoa com deficiência quer vender um imóvel, se aquele negócio que ela irá fazer é um bom negócio ou não. E isso auxilia ela na tomada de decisão. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 1783, no caput dele, olha só. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhes apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. E aí, esse artigo continua, né? Tem 11 parágrafos nesse artigo que vai falar sobre como esse procedimento se dá. Mas o que a gente precisa ter em mente é justamente que essa tomada de decisão apoiada, ela surgiu no Código como uma forma de auxiliar pessoas com deficiência para que a gente utilize o Instituto da Curatela, né, da interdição, em último caso. Então, eu só vou interditar alguém se não houver capacidade de se manifestar de forma alguma, né? Então, quando eu falo em casos em que há necessidade de interdição, a gente pensa situações de pessoas, por exemplo, em coma, de pessoas que estão com o mal de Alzheimer, né? Então já estão acamadas muitas vezes, não conseguindo se expressar. Agora, se eu estou falando de uma pessoa, por exemplo, que é autista ou que tem síndrome de Down, a regra hoje é que essa pessoa é capaz. Essa pessoa é capaz para todos os atos da vida civil. E se ela quiser realizar um ato e precisar de ajuda para tanto, o ideal é que se utilize, em um primeiro momento, a tomada de decisão apoiada. A não ser que ela tenha algum outro problema, né, que daí dificulte ainda mais a manifestação da sua vontade, aí sim a gente falaria em um processo de interdição, em um primeiro momento, parcial. Isso vale lembrar, quando a gente conversou também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que para os atos de índole pessoal, como casar, votar, a regra vai ser sempre, mesmo na presença de interdição, de que a pessoa possa, né, se ela tiver capacidade de se manifestar, que ela o fará sem auxílio de ninguém. Então, mesmo uma pessoa que estiver aí, de alguma forma, sob esse Instituto da Curatela, pode se valer do casamento, por exemplo, ok? Como a gente havia conversado lá sobre a pessoa com síndrome de Down, quando falamos da capacidade para o casamento. Certo, pessoal? Bom, então hoje a gente terminou esses dois temas, terminamos toda a parte relativa do Código Civil. Nós teremos mais uma aula com alguns temas especiais e diferentes, né, que a gente irá conversar, como responsabilidade civil pelo abandono afetivo, pelo rompimento de noivado, por traição no casamento e um pouquinho sobre a alienação parental. Certo? Então por hoje ficamos por aqui e conversamos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!